Porque o caminho ao acesso para a elite do Campeonato Paulista não é nada fácil. E para o Taubaté não é diferente. O Burrão está em constante ajuste para conquistar as vitórias necessárias e garantir a sua vaga no Paulistão de 2018. O Burro da Central fez até o momento 7 jogos pela Série A2 do Campeonato Paulista, começando animado com uma vitória na estreia contra o Mojimirim, jogando em casa. Depois, 3 empates consecutivos, um contra o Oeste, outro contra o Rio Preto em casa e mais um diante do 15 de Piracicaba, jogando no estádio Barão de Serra Negra. Já a 5ª rodada foi desastrosa. O Taubaté caiu diante do Batatais de virada, jogando no Joaquinzão por 2-1. Uma derrota dolorida diante dos torcedores para um time que quase não entrou em campo por problemas financeiros. Derrota essa que também tirou a invencibilidade de quase 2 anos do Burrão atuando em seus domínios. O time taubatiano não perdia um jogo no Joaquinzão desde 1º de maio de 2015. Com o péssimo resultado, o técnico Evaristo Pisa, muito criticado por ter perdido para a equipe de Batatais, teve que mudar sua forma de jogar e toda a defesa do elenco. E para um duelo da 6ª rodada contra o até então vice-lanterna da competição, o Capivariano, as mudanças no ataque e na defesa fizeram diferença. Mesmo com as dificuldades no primeiro tempo, sofrendo um gol logo aos 15 minutos e sem posse de bola, o Alviazul não desanimou. Na etapa complementar, o estreante Richelli, bem posicionado, deixou tudo igual. O Everton também fez o dele, de cabeça, decretando a vitória. 2-1 Taubaté. E mesmo com um resultado positivo, o elenco comandado por Evaristo Pisa ainda precisava mostrar força jogando em casa. E para isso treinou sem descanso no decorrer da semana para definir os titulares. E no último sábado veio a prova. O Burro recebeu a Portuguesa em pleno carnaval com mais mudanças na zaga. O quarteto Éder, Edgar, Rafael Ferro e Luiz Felipe fechou a defesa junto ao goleiro Célio Gabriel e não deixou nenhuma bola passar. Enquanto isso, o setor ofensivo não decepcionou. O atacante Kaique, que estava em jejum desde o empate contra o Rio Preto, voltou a marcar. Com o passe de Rafael Ferro, fez 1-0 para o Burrão em cima da Lusa. Depois do confronto, o treinador desabafou. A dor da derrota é muito maior que a alegria da vitória. Você perde um jogo, é uma cobrança, dúvida, julgamento, ninguém presta, né? E quando você ganha, você não fez mais que a obrigação de ter ganho. Então, é o que eu passei para eles. A gente tem que valorizar muito a vitória, né? Não é fácil ganhar um jogo. Tem 2 adversários brigando pelos mesmos objetivos. Um adversário que estava à nossa frente, que tem uma tradição, uma camisa, com 10 pontos, 3 vitórias, e deu essa dificuldade para a gente. Na classificação geral do Campeonato Paulista da Série A3, o Sport Clube Taubaté subiu na tabela. Agora, com 12 pontos, ocupa a 6ª colocação, atrás do Batatais e do Bragantino, com 13 pontos cada, do Água Santa, que tem 14 pontos, do invicto Rio Claro, com 15 e do líder São Caetano. Mas é preciso muita atenção nos próximos jogos fora de casa. Afinal, o primeiro time da zona de rebaixamento é o Barretos, adversário desta quarta-feira que está com apenas 7 pontos, 3 a menos que o Burro. E o Velo Clube com 8 está um pouco mais acima na 13ª colocação. Os 2 times precisam vencer para não caírem na zona de descenso. E para continuar buscando o acesso à elite do estadual, o EC Taubaté segue contando com um forte ataque. Com 4 gols, Everton, um dos artilheiros do Burrão e do campeonato, marcou o primeiro no empate contra o Rio Preto em casa. O segundo, diante de outra igualdade no placar jogando contra o 15 de Piracicaba. O terceiro, no gol de honra na derrota para o Batatais. E o quarto, na vitória, em cima do Capivariano. Também com 4 gols vem o atacante Kaique, que a princípio era reserva do time de Evaristo. O garoto entrava e marcava. Foi assim na estreia, com a vitória diante do Mojimirim e nos empates, enfrentando o Oeste e o Rio Preto no Joaquinzão. Depois disso foram 3 partidas sem marcar, até que jogando como titular contra a Portuguesa, Kaique deu a vitória para o Burro, fazendo o único gol da partida. A equipe ainda conta com Thiago Tremonte e o meia Cassinho, com 2 gols cada. E de
Michele, com 1 gol. Ao todo foram 13 gols a favor e 11 contra. O Burrão volta a campo amanhã, às 8 da noite, para enfrentar o Barretos fora de casa. É um belo retrospecto aí que a nossa equipe preparou, Antônio Carmo. E agora não tem jeito, né? Quarta-feira, ou seja, amanhã já enfrenta o Barretos, que geralmente é uma pedrinha no sapato do Taubaté, o ano passado né? foi pior, né? Com aquelas coisas que já aconteceram nos outros jogos. E depois vem o Belo Clube no sábado, né? E aí vem aquela